Boa tarde, gente linda! Mais uma live. Confesso que eu estava super empolgada porque dessa ideia de fazer uma live e trazer de forma mais aberta, assim, que os meus estudos, o que eu ando fazendo da vida. Então eu fiquei bem feliz de trazer essa ideia da live. E não vai ser a primeira nem a última, porque eu pretendo aí, tô elaborando várias lives para que a gente possa ter aí uma vez a semana, assim, uma live diferente. Dessa daqui nós vamos ter um trio de lives, essa é a primeira. Nós vamos ter mais 2 lives nas próximas semanas. Então, eu vou avisando vocês aí, mas venham comigo que vocês não vão se arrepender com certeza, tá? E hoje o tema é como lidar com a autossabotagem usando o seu cérebro ao seu favor. Porque eu tenho percebido, tanto em comentários de caixinhas, como em pessoas que têm vindo falar comigo no direct, essa questão da autossabotagem. De que como a sabotagem na vida tem, de alguma forma, atrasado mesmo, né? É como se a nossa vida paralisasse. Em que essa nossa capacidade de realizar ela não vai acontecendo, né, como ela deveria, né, dentro da fluidez da vida. Então, surgiu aí a ideia de fazer a live sobre sabotagem. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre esse tema é, de fato, por que a autossabotagem ela acontece. E para isso a gente precisa olhar um pouco para partes do nosso cérebro. Então a gente tem ali 2 universos. Eu fiz um desenho, tá? Eu ainda não consegui realizar na vida ser uma boa desenhista, mas eu chego lá. E aqui eu pus só um modelinho para mostrar que o nosso cérebro ele contém 2 principais partes, vamos dizer assim, de uma forma bem didática, porque na verdade é tudo uma coisa só. A gente vai separando, que é para conseguir explicar didaticamente. Uma pequena parte, que é por volta de 5%, a gente chama de consciente. Esse número também é uma estimativa, tá? Esse 5%, esse consciente, o que ele representa pra gente? É a nossa persona. É quem a gente é, o que a gente faz da vida, o nosso trabalho. Então, eu sou a Gisele, quantos anos eu tenho, o que eu faço da vida, tudo isso é a nossa persona. E é também caracterizado dentro da psicologia como ego. E aqui, dentro desse consciente, estão os nossos pensamentos conscientes. É o que a gente pensa sobre a gente, o que a gente pensa sobre as questões da nossa vida, sobre as outras pessoas, tá tudo aqui nesse 5%. Mas se a gente observar nessa montanha aqui, a gente tem uma maior parte que é o inconsciente. E esse inconsciente, ele é o responsável por armazenar nossos hábitos, nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas. Hábitos, crenças ou até o que a gente chama de padrões mentais, são todos os comportamentos ou ações repetitivos que a gente faz ao longo do tempo, que vão formar dentro do nosso cérebro informações. É como se fosse assim, tipo, aquilo é imprescindível. Ele fez isso por muito tempo, então é importante, eu vou guardar lá. Só que a base inconsciente, como o mesmo nome diz, essa persona aqui em cima nem sempre sabe que esse hábito, esse padrão, ele existe. Mesmo estando ali guardadinho dentro dessa pessoa, dentro da gente. E aqui, quando a gente fala no nosso inconsciente, o que comanda aqui são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu fiz um vídeo mostrando, quem não viu, vai lá no feed dar uma olhada, e lá eu explico a diferença entre a emoção e o sentimento. Então, o sentimento, ele vem da base do nosso cérebro, ele é formado na base do nosso cérebro, e ele é raiz, é o medo, é o amor, é a alegria. E quando eu pego essa emoção e junto ela um pensamento, eu transformo isso num sentimento. Ou quando eu pego essa emoção e transformo numa sensação.
Então, quando eu sinto amor, eu tenho uma sensação dentro dessa emoção. Então, isso gera um sentimento. Então, isso está gravado e é o que comanda o meu inconsciente, o nosso inconsciente, tá? E é diferente de ter pensamentos conscientes. O que eu penso sobre a vida é diferente sobre o que eu sinto sobre a vida, né? E ele está armazenado aqui. Como uma curiosidade, o inconsciente ele é mais amplificado e mais aberto na primeira infância. Então, tanto dentro do nosso processo gestacional, como na primeira infância, esse inconsciente ele é absurdamente amplificado. Por isso que as crianças, como o cérebro ainda está em formação e ela ainda não tem o que a gente chama de cérebro pensante, né, que é o que ajuda na tomada de decisões, a criança ela age através das emoções. Tudo o que ela vai fazer é baseado naquilo que ela sente, porque são essas ferramentas internas que ela tem. Só que é nessa fase, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, que essa criança ela vai começar a formar dentro do seu inconsciente uma base de crenças e hábitos. E aonde é que ela vai... Da onde ela vai tirar essa informação? Como ela vai criar essa base de hábitos e crenças? Através das pessoas do cotidiano dela. Todas as pessoas ao redor, dentro de casa, então dos cuidadores principais, por exemplo, os pais ou os avós, dentro do conceito social, que é a escola nessa fase, vão criar dentro dessa criança uma base informacional. Só que essa base, ela é através das emoções. Uma criança até os 7 anos, ela não consegue virar para ninguém, nem para ela mesma, e falar assim: eu tô chorando agora porque eu tô frustrado, porque eu não consegui montar o robô do jeito que eu queria. Isso quem consegue fazer é uma criança a partir do fim da segunda infância, um adolescente male, e muitas vezes, se você não tem bases emocionais sólidas, nem um adulto, né? Mesmo tendo já esse cérebro neocórtex já formado. A gente precisa lembrar que a formação